Vamos fazer a leitura. Que você esteja em espírito de oração, para que o Senhor te dê ouvidos, e ore para que o Senhor me dê boca para falar com fidelidade a sua palavra. Diz assim: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus então lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E ele passou a contar-lhes esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas, quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele lhe respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube, e se no futuro der fruto, muito bem, se não, tu mesmo a cortarás. Esta é a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus pela leitura em oração. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de termos a sua palavra, de lermos. Estamos em tuas mãos, Senhor, carentes da sua voz, da sua instrução. Glorifica-te a ti mesmo, na sua palavra, pelo seu Espírito, em Jesus Cristo. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confiamos nisso, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós retornamos às exposições no Evangelho de Lucas. Já há 6 domingos que nós não pregávamos nesse livro e hoje retornamos até o final desse semestre. Vamos continuar expondo o Evangelho de Lucas, que nos conta a história de Jesus, o relato da salvação, Jesus pintado diante de nós de uma forma histórica, precisa, pelo escritor Lucas, seus milagres, suas obras, suas palavras, principalmente as suas parábolas. E o texto de hoje, nós temos uma delas aqui. O título do sermão dessa manhã é Arrependimento ou Morte. E se você gosta da história do Brasil, talvez você se lembre a que eu estou querendo fazer referência. Arrependimento ou morte, você bem pode se lembrar de 1822 na história do nosso país, onde Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, bradava, não com tanta coragem, assim como diz a história, independência ou morte. E ele, não no seu cavalo, mas no seu jumento, não cheio de coragem, colocou ali o Brasil em face da independência, tanto de Portugal, mas também de várias tendências republicanas do nosso país. Isso também muito encorajado pela sua filha. Muito diante disso, nós temos a proclamação da independência aí do nosso país. Independência ou morte? E a pergunta que eu me faço é: será que de fato Dom Pedro I estava ciente do seu brado? O que ele queria dizer por independência ou morte? Será que de fato ele, Dom Pedro I, estava disposto a entregar a sua vida pela independência do Brasil? A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: se você está ciente de que você vai morrer? Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Será que
de fato, em algum momento da sua vida, de uma forma precisa, específica e intensa, você já parou para pensar na sua morte? Que você vai morrer. Que você hoje está aqui, mas daqui a pouco você pode não estar. Que hoje nós temos a possibilidade do Henrique e da Andressa nascer, como também temos a possibilidade de ele não nascer. Como temos a possibilidade dele nascer e da Andressa morrer no parto. Será que nós pensamos suficientemente em nossa morte? Isso é algo que nós conversávamos na última reunião de homens, sobre evangelização e outras coisas mais. Nós estávamos pensando que, de fato, nós pensamos muito pouco na morte. Essa foi uma frase que o nosso irmão Donis trouxe para nós e que eu conectei muito com esse sermão. Não apenas pensar na sua morte. Será que de fato você já imaginou, seja em sonho ou em pensamentos ou em conversas, qual será o tipo de morte que você será cometido? Será que você vai morrer de câncer? Será que você vai morrer em uma cirurgia? Ou talvez você vai morrer num acidente de carro ou de moto? Ou você vai morrer num acidente de trabalho? Ou você vai morrer de velhice em casa? Ou você vai acordar morto? Qual o tipo de morte que nos espera, irmãos? Nós não sabemos. Nós nem sequer imaginamos. Nós não estamos preparados para isso. Nem para pensar na morte, muito menos pensar o tipo de morte. Eu me lembro quando pequeno, que eu tinha muito medo de morrer com um tipo de morte específica, que era levar um tiro. Eu não queria, em hipótese nenhuma, morrer baleado. Eu imaginava que seria uma dor assim, terrível. Talvez os policiais da nossa igreja possam falar um pouquinho mais sobre isso. Mas qual é o tipo de morte que nos aguarda? Ela já está escrita, nós não sabemos. Já está escrito o dia, o mês, o ano e o tipo da morte. Se será lenta ou rápida, dolorosa ou sutil. Você não sabe. E é ruim não saber, né? O texto nos mostra aqui uma situação onde as pessoas morreram de duas formas. Nas mãos de Pilatos, e isso nós chamamos de uma atrocidade humana. O texto nos diz que algumas pessoas presentes foram até Jesus para lhes dizer sobre a morte que Pilatos impôs a alguns galileus. E Jesus de fato era um galileu. Pilatos nos é dito, sem muitos detalhes, que ele pegou o sangue de alguns desses galileus e apresentou em sacrifício aos seus deuses. Segunda forma de morte que Jesus nos diz está lá no verso 4, sobre os 18 homens ou mulheres que morreram por conta da queda da torre de Siloé na cidade de Jerusalém. Um acidente, uma calamidade, uma catástrofe. De um lado, uma atrocidade humana, uma morte causada por um ser humano maligno. Por outro, morte via calamidade, um acidente. Nós não sabemos o que nos espera. Assim como nós vimos nos noticiários nesses últimos dias a morte do famoso jogador de basquete Kobe Bryant, cheio de todos os bens na sua vida, dinheiro, helicóptero particular, segurança, os melhores dos convênios. Quando ele menos espera, viajando com sua filha no helicóptero, ele é morto. Isso choca todo o campo do esporte mundial. Ou então nós podemos pensar em outra calamidade, como o coronavírus. China se espalhando pelo Brasil, pelo mundo, uma calamidade enorme. Ou vocês podem pensar em algo que me aconteceu essa semana. Um tio da minha mãe, meu tio avô, por parte de mãe, lá em Minas Gerais, uma cidade muito pequena chamada Pedro Leopoldo, estava bem de saúde, já avançado em idade, foi apenas remover um cisto pequeno do rim,
fez a cirurgia, sucesso total. Imagina uma cidade como Pedro Leopoldo, pequena, o médico já conhece o paciente, a cirurgia foi feita, 11 horas da manhã, 11h05, a cidade toda já sabe que a cirurgia foi um sucesso. Os familiares nem ficam no quarto no hospital, tudo um sucesso. Chega à noite, o médico liga para a família desesperado, dizendo que uma veia rompeu dentro do corpo do meu tio-avô e ele é imediatamente morto por essa calamidade. A família mal tem tempo de chegar ao hospital. Quem diria que uma cirurgia que nós esperamos dar erro pode ser um sucesso e algo pequeno e imprevisível pode te levar à morte? Você já pensou no tipo de morte que você vai se deparar com, seja você crente ou não crente, seja você salvo ou não salvo, seja você homem ou mulher, idoso ou criança, a morte sobrevirá sobre você e você não sabe com que tipo de machado ela vai te ceifar. Para você entender o que está acontecendo na situação, sobre esse sacrifício que Pilatos faz com o sangue dos galileus, isso é horrível. Talvez uma ilustração sobre a ceia do Senhor seja boa para você entender. É como se nós estivéssemos aqui ceando ao Senhor, como nós faremos logo mais. Alguns anarquistas entrassem na igreja, ceifassem todos nós, pegassem o sangue dos nossos corpos, colocassem nesses cálices e apresentassem aos deuses romanos. É esse tipo de morte que sobreveio aos galileus. E alguns ali foram contar sobre esse episódio a Jesus, ele mesmo sendo um galileu, para ver o que é que Jesus tem para dizer diante do sofrimento humano e de morte. Jesus começa então a dizer o que ele pensa sobre isso, verso de número 2. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eles não disseram isso. Eles não disseram para Jesus: olha, Senhor, talvez esses galileus que sofreram esse tipo de morte eram mais pecadores do que os demais galileus, porque olha só que morte horrível. Talvez é como os amigos de Jó fizeram com Jó. Jó, você está sofrendo com tamanha intensidade, isso deve ser porque você cometeu algum pecado que você precisa saber qual é. Eles não disseram isso, mas Jesus ouviu isso do coração deles. Jesus diz: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? A questão é que diante do nosso Senhor você não precisa dizer para que Ele te conheça e te entenda. Ele sabe, Ele conhece os corações e as intenções, os pensamentos. Ele sabia que esses homens vieram até Ele para ouvir de Jesus o que eles mesmos estavam pensando, que de fato esses galileus mereceram uma morte horrível como essa, porque eram mais pecadores do que os demais. Jesus diz: eu vos digo que não. Primeira coisa que nós pensamos é que a única pessoa, irmãos, que tem poder e capacidade moral para dizer quem é pecador e quem é mais pecador do que o outro, não somos nós, é o Senhor. Eu vos digo que não, eles não eram mais pecadores do que todos os outros galileus. Qual é o seu senso e a sua concepção de pecado? Se você pudesse pensar hoje, na sua mente, no seu coração, na sua vida, quem é a pessoa mais pecadora que você conhece? Quem você diria no estalar do seu dedo? Você sabe que veio essa pessoa na sua mente. Eu não sei. O irmão que está do seu lado não sabe. Mas Jesus já leu. É inevitável. Você já pensou. Você não precisa nem dizer. Jesus diz: não, eles não eram estes os maiores pecadores dentre os galileus.
Jesus é o juiz da condição dos corações e da pecaminosidade humana. E ele diz: eu vos digo que não, antes, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus não está querendo dizer que todos eles irão morrer com a mesma morte que esses galileus morreram, mas ele está querendo dizer que todos nós iremos enfrentar a morte, e alguns de nós iremos enfrentar a morte eterna, o perecer eterno. O que significa perecer? O que significa morrer eternamente na concepção de Jesus? É estar totalmente afastado da face graciosa e bondosa de Deus. Não se engane, a morte eterna é também uma espécie de vida eterna. Não existe um aniquilamento, não existe um sono eterno, existe consciência na morte eterna, sofrimento eterno. Não é o diabo que impõe esse sofrimento, é o próprio Deus que se ira. Assim como diz Apocalipse 6, a ira do Cordeiro está no inferno. É o próprio Deus que impõe, aflige eternamente as almas, sem qualquer resquício de bondade, amor, da graça de Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Jesus está nos dizendo que existem pessoas que perecem eternamente. Isso não é apenas uma verdade da igreja, isso não é apenas um clichê que nós sabemos. Pessoas nesse exato momento estão sofrendo eternamente. É real, é verdadeiro. Vão perecer eternamente. Não apenas algumas pessoas, mas Jesus diz: todos vocês que não se arrependem irão sofrer, perecer, morrer, definhar. Todos que não se arrependerem. Nós aprendemos o que é esse perecer, qual é a amplitude desse sofrimento, desse perecer. Todas as pessoas que não se arrependem, não existem exclusividades. O rico e o pobre, Kobe Bryant ou qualquer outro, vão sofrer se Deus não encontrar arrependimento neles. Isso nos leva à urgência dessa mensagem. Essa mensagem é urgente. Pessoas podem morrer hoje e irem para o sofrimento eterno. Pessoas que você conhece, da sua família, pessoas próximas de você, talvez algumas pessoas que estão aqui do seu lado, neste recinto. Nós não sabemos, Jesus sabe. Não é uma mensagem banal, é uma mensagem ampla, que alcança a todos, e é uma mensagem urgente que Jesus está passando para esses homens. Quando vocês pensam sobre o sofrimento dos demais, vocês não devem olhar para eles, mas para vocês. Ele dá um outro exemplo no verso 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vocês! Ele está olhando no olho e no rosto daquelas pessoas, dizendo: você irá perecer sem arrependimento. Será que hoje, irmãos, nós temos a coragem amorosa de dizer às pessoas que elas vão para o inferno se não se arrependerem? A mensagem do inferno ainda está presente nas igrejas, do juízo, da condenação, da ira de Deus. Será que Deus é um Deus que ainda se ira, como diz o Salmo 7 que nós lemos? E é um Deus que não se ira só no inferno ou no dia final, é um Deus que se ira todos os dias. É um Deus que já está com o seu arco preparado, com as suas setas inflamadas. O ímpio concebe a maldade, mente e peca desenfreadamente, e Deus irá dar conta disso se ele não se converter. É um chamado, é uma urgência, é uma chance de arrependimento. O que é que Jesus entende por arrependimento? Veja comigo o verso 6 em diante, a parábola.
Jesus passou a contar-lhes esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Então ele disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu possa cavar ao redor dela, adubar com estrume. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu mesmo a cortarás. Jesus está nos ensinando algo sobre arrependimento, sobre frutos de arrependimento. Essa é a linguagem de João Batista. Os frutos de arrependimento. O Senhor já está com o machado posto às árvores. O juízo virá. Nada que nós façamos irá evitar isso. Preste atenção na linguagem. Jesus diz que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. 3 anos já ele procurava fruto e não encontrava. E essa é uma linguagem direta ao ministério de Jesus em Israel. Há 3 anos ministrando, pregando, sem encontrar frutos em Israel. Israel, que era considerada a videira no Antigo Testamento, Jesus está dando sinais de que ela é uma figueira. O que mais nós podemos lembrar desse texto? Uma figueira, um jardim, alguém procurando o outro. Nós lembramos diretamente do jardim do Éden. Deus desce no jardim com a sua voz, o homem se esconde por causa do pecado, ele veste-se com folhas de figueira. A palavra nos diz aqui que ele vem procurar fruto e não encontra. Deus procurou o jardim com Adão e não o encontrou. Onde estás, Adão? A palavra nos diz que Jesus, nessa parábola, corta essa figueira, decepa essa figueira, mata essa figueira, destrói essa figueira, faz com que ela não existe mais. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Irmãos, eu fiquei chocado com essa linguagem. É possível que você hoje, essa manhã, esteja vivendo e você seja inútil na terra, aos olhos de Jesus. Você não vale para nada. Você não acrescenta em nada. Você não vive para a glória de Deus. E você está no mundo de Deus. Mas você não quer viver com as leis de Deus. Você quer viver para si mesmo. Você está ocupando a terra inutilmente, de forma vã, sem propósito. E a palavra do dono da figueira é: corta. Corta. Que já não exista mais. Mas o verso 8 então diz, e automaticamente nós pensamos em nosso Senhor Jesus. Ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela, para que adobe, para que cuide dela, para que jogue água, para que dê todas as condições necessárias para que ela frutifique. Se não frutificar no futuro, corta. Se frutificar, muito bem. O que nós entendemos por arrependimento? O que é que Jesus entende por arrependimento? Jesus entende arrependimento como o frutificar para Deus. Como deixar de produzir frutos maus e produzir frutos bons. E glorificar o Senhor do jardim, que é exatamente o oposto da vida em Adão, que é viver contra o Senhor do jardim, ser expulso do jardim. Todos aqueles que não produzem o fruto de arrependimento serão lançados fora. Mas por enquanto a palavra é: deixa ainda. Deixa ainda. Na parábola Jesus diz: deixa ainda 1 ano. Dê mais 1 ano. Qual será que é a palavra de Jesus para você hoje? Quanto tempo Ele ainda vai te dar? Deixa 1 mês? Deixa 1 semana? Deixa 1 ano? Será que 5 anos? 10 anos? Para que Deus envie a morte para te ceifar?
Quanto tempo ainda te resta? Quanto tempo você tem para viver nessa terra? Ou de forma inútil, ou útil, ou para a glória de Deus, ou para a sua própria glória. O sofrimento do outro, seja de Kobe Bryant, seja do meu tio, seja desses 18 que morreram na Torre de Siloé, seja desses galileus que o sangue foram apresentados por Pilatos em sacrifício, o sofrimento do outro, a morte que sobrevém ao nosso próximo, deve nos fazer pensar, não quão pecador aquela pessoa é por ter morrido daquela forma, mas a seguinte coisa: eu estou pronto para que quando a morte venha, eu possa encará-la face a face. Você já imaginou qual será a sua postura, seja no leito ou no carro, quando você ver o sinal que a morte vem? Qual será a sua postura diante disso? Será que você está pronto? Meus irmãos, nenhum de nós está. A única forma de estarmos prontos e permanecermos diante do sofrimento e da morte é o arrependimento. O arrependimento é a preparação para nos encontrarmos com Deus. Não é o arrependimento que você se arrependeu semana passada e não se arrepende mais. É um arrependimento constante, contínuo, frutos de arrependimento, uma vida de arrependimento. É um arrependimento constante, todos os dias. E é um arrependimento que Deus dá. Não é arrependimento que você consegue, que você busca. Deus é o doador da fé e do arrependimento. Deus é aquele que vai plantar, regar, adubar. E o mais engraçado é que para gerar frutos é necessário colocar o estrume. Você se pergunta se Deus te dará o arrependimento, se Ele te deu o arrependimento. Você clama por isso, você invoca o nome do Senhor para isso. Você está pronto? O Salmo 7 que nós lemos diz que Deus está pronto. E Ele está pronto com o seu arco, pronto a lançar as suas setas inflamadas. Essa é a primeira pergunta: eu estou pronto? A segunda pergunta é: quando eu vejo o sofrimento do mundo, das pessoas, a morte, você deve se perguntar, por que não eu? Por que aquela pessoa e não eu? Por que os chineses estão morrendo com vírus e não eu? Por que Kobe Bryant, ao entrar em um helicóptero, um dos voos mais seguros do mundo, morre e nós que andamos de carro todos os dias não morremos? Por que não nós? A pergunta não é, ele morreu por causa disso, ele merecia. Não, a pergunta é, por que não eu? Porque nós merecemos. A resposta está em Romanos 2, verso 4, que nós lemos. Ou desprezas tu, ó homem, que pelas insondáveis riquezas da graça de Deus te conduz ao arrependimento? Se você ainda está vivo, isso é um sinal latente da graça de Deus, que ainda está te dando um tempo. Deixa ainda, até que dê os frutos. E se você pertence a Deus, você dará esses frutos. Se você pertence a Deus, você descansa, porque esses frutos virão. E eles podem vir através desse sermão, deste meio de graça. Se você é um crente em Jesus Cristo, confie nele para o seu arrependimento e não em si mesmo. O arrependimento é exatamente desistir de si mesmo e abraçar aquele que pode nos dar todas as coisas. Por que não nós? Porque a graça de Deus ainda não quis. Só por graça. Não porque as outras pessoas são mais pecadores do que nós, às vezes o contrário. Deus dá mais tempo aos piores dos pecadores. Terceira e última pergunta que você deve se fazer é a seguinte: quão pior é a morte eterna, debaixo da ira de Deus, do que qualquer tipo de atrocidade ou calamidade humana que possamos enfrentar? Nós ficamos horrorizados quando vemos as mortes
por tsunamis, ou terremotos, ou atentados, nós ficamos estupefatos com isso. Quão mais deveríamos ficar com a morte eterna debaixo da ira de Deus? Meu irmão, minha irmã que está aqui essa manhã, eu e a minha família, a palavra de Deus nos diz, existem duas formas. Ou nós vamos para o caminho do arrependimento, ou nós vamos trilhar o caminho de morte. E não se engane, existem caminhos que aos olhos do homem parecem de vida, mas o final deles é a morte. Se você ainda está aqui vivo hoje, e não sabe quando você irá partir, hoje é tempo de arrependimento. A graça de Deus está te dando um tempo para que você o ame, para que você o glorifique, para que você desista de si mesmo. Olhe para si como o pior dos pecadores e ame a graça de Deus que Ele te concede em Cristo Jesus. Pois Ele, Jesus, é o viticultor dos frutos de arrependimento. Se lhes falta, corra a Ele, e pela sua graça Ele haverá de dar. Oremos. Ó Espírito de Deus, nós confessamos diante de Ti, Senhor, toda a multidão incontável dos nossos pecados, especialmente, ó Deus, os nossos pecados de juízo e de justiça, quando nós consideramos os outros como merecedores da sua ira, da condenação, por serem pecadores, aos nossos olhos piores do que nós. Nos livra disso, ó Deus. Ensina, ó, o teu povo a olhar para o sofrimento e para a morte e aproveitar essa instância para lembrar da necessidade de arrependimento. Porque a morte sobrevirá para todos nós e todos perecerão eternamente sem arrependimento. Nós confessamos, Senhor, a nossa falta de compromisso em anunciar a urgente mensagem que o Senhor nos deu. A abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, o coração dos desentendidos, para que eles ouçam a mensagem do Evangelho, pois o Senhor veio hoje, agora, não para julgar, mas para salvar. Mas haverá o dia em que só haverá ira, justiça, juízo eterno, para alguns de nós aqui. Ensina-nos a viver como teu povo. Ensina-nos a olhar para o sofrimento e para a morte, para as pessoas como nosso Senhor Jesus Cristo. Nos faça como Ele. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.